Como fazer uma raiz esfumada e como funciona a raiz apagada. Eu sou Débora Zago e aqui nesse canal tem dicas todos os dias para você, cabeleireiro, que deseja melhorar seus resultados em cor, você que tem muitos anos de profissão e vive se escondendo atrás daquela falsa mentira que é não gosta de fazer raiz esfumada. Não é que você não gosta, é que você não sabe. Quando a gente não sabe, a gente prefere dizer que não gosta para não ter que fazer, tá? Então, hoje você vai desfazer qualquer tipo de crença limitante e vai entender que é fácil e prático tanto a aplicação quanto a matemática da raiz esfumada. Vem comigo. A raiz esfumada, ela funciona da seguinte maneira. Entenda que não é uma cor única utilizada em todos os tipos de cabelo. Cada cabelo, ele vai gerar uma necessidade diferente de tom. Por quê? A gente sabe que existem 9 tons mundiais aí, que são as bases naturais, do 2 ao 10. Como assim? O 1 não existe? O 1 não existe. O 1 é uma cor cosmética e ele é chamado de preto azulado. Cabelo preto azulado não existe, tá? É uma cor cosmética criada. Então, a partir do 9 até o 10 são bases naturais encontradas em diferentes tipos de regiões do nosso mundo, certo? Então, quando eu faço uma raiz esfumada, primeira regra, você precisa respeitar a base natural da cliente, tá? Se a cliente tem uma base natural na altura de um 5.0, então a cor que você vai esfumar esse cabelo vai ser na altura de um 5. Se a cliente tem uma base natural na altura de um 7.0, então a cor que você vai esfumar essa cliente é a base na altura de um 7. Mas o ponto 0 nem sempre é utilizado na regra do esfumado de raiz, tá? Quando eu faço uma raiz esfumada, eu busco uma transição de cor leve. Quando eu faço uma raiz apagada, é para apagar uma mancha muito predominante ou uma marcação indesejada. Então, o produto utilizado é outro e também a fórmula aplicada é outra, que eu vou te mostrar na sequência do vídeo. Quando eu faço uma raiz esfumada, eu coloco o 5.11, o 7.1. E quando o cabelo está muito claro no processo de raiz esfumada, eu acrescento o ponto 43, tá? Por quê? Usando a regra do 11. Se você não sabe como usar a regra do 11, então vai lá nos meus vídeos, aqui no meu canal, tá? Onde eu te mostro ali como utilizar o ponto 43. Nessa regra, como eu estou utilizando um mix, eu posso acrescentar a base, né, que é a regra da cor, é utilizar uma base na mesma altura. Então, você pode usar o 5.11, neutraliza o calor, aqui devolve pigmento e mais o 5.0 para ter um esfumado perfeito. Na raiz apagada, a regra é utilize sempre bases puras, tá? Porque a raiz apagada é apagar uma mancha e a base com nuance não consegue apagar, certo? Ela fica com transparência e o reflexo quente continua aparecendo. Então, para apagar a mancha, você utiliza 5.0 mais o 5.11 ou o 5.0 na regra do 11 mais o 0.1, tá? Então, você pode fazer essa soma. Aí, eu utilizo o 43 na raiz apagada? Não precisa, tá? Porque justamente eu quero apagar uma mancha quente e o 43 devolve um pouquinho de fundo quente. Então, não precisa. Cada regra é uma regra. Na raiz esfumada, eu utilizo 5 volumes de oxidante. Na raiz apagada, 10 volumes de oxidante. Porque aqui em 10 volumes eu tenho que ter fixação mais forte. E aqui, somente depósito de pigmento, tá? Então, é diferente as razões para fazer cada uma delas. Na hora de fazer uma raiz esfumada em um cabelo branco, Débora, o que eu faço? Você usa a regra da cobertura de brancos e depois do processo você cede para baixo o pente ou o pincel, gerando o resultado de esfumado, tá? E agora eu quero te mostrar como na prática a gente faz a raiz esfumada. Às vezes
eu mostro assim, ó, para minha cliente, né? Para minha cliente não, para os meus alunos. A raiz apagada, ela é feita da seguinte forma: a gente coloca o pincel na vertical, encostando na região que eu quero apagar. Se eu quero apagar aqui, eu coloco sempre o pincel em uma linha reta para só encostar na marcação, tá? Ele não pode vir em diagonal e não pode descer pincel. Ele vai exatamente aonde tem que ser. Quando eu faço a raiz esfumada, eu preciso ceder o pincel. Eu vou te mostrar no quadro de uma forma bem lúdica e fácil para você entender o movimento de mão, tá? Então, vamos supor que aqui, ó, eu vou fazer um cabelo. Aqui é um fio de cabelo da cliente, né? Ó, fio de cabelo e tá saindo todo dessa região, ó. Aqui é outro cabelo e aqui eu quero esfumar essa região. Aqui é apagar e aqui é esfumar, tá? Então, quando eu falo de apagar, eu falo de OX de 10 volumes, eu falo de base pura mais base com nuance de neutralização. Eu falo de tempo maior, tá? Mais tempo. Quando eu falo de raiz esfumada, eu falo de 5 volumes e eu falo de base ponto nuance mais 5, aliás, barra 43, né? Ou ponto 43, certo? Ó, agora eu vou fazer o ato de esfumar e apagar. Quando eu vou apagar, eu coloco o produto apenas na ponta do pincel e faço a aplicação em linha reta, ó. Assim. Quando eu vou esfumar um cabelo, eu faço essa aplicação assim, tá? Olha a diferença. Aqui é linha reta, apenas apagando a barra de limitação, e aqui é um esfumado leve, descendo de uma forma mais leve. Quando eu aplico na segunda volta o esfumado, que o esfumado a gente aplica em 3 voltas, né? 3 voltas de 5 minutos cada volta, se demorar um pouquinho mais não tem problema, vá no seu tempo. Quando eu vou na segunda volta, eu desço um pouquinho mais, olha. E na terceira volta, eu desço um pouquinho mais ainda, fazendo um movimento diferente com o próprio pincel ou até mesmo com um pente. Isso faz o quê? Olha, não cria marcação reta, não fica assim. Fica em diferentes maneiras e diluindo a intensidade de cor que foi aplicada na raiz. Aqui tem mais cor, aqui tem menos cor e aqui menos ainda. O que é isso? Isso é um esfumado gradativo, é um esfumado sem marcação, tá? Então aqui é uma explicação bem lúdica mesmo, para que você consiga perceber que às vezes é a forma que a gente aplica que faz toda a diferença. Na raiz apagada, supondo que você fez um retoque de raiz na cliente, esperou a pausa de respeito do retoque de raiz, que é de 35 a 45 minutos, e aí lá na próxima volta, quando for retirar ali a mecha da cliente, você pode baixar um pouquinho ali o produto, ó, para descer uma transição leve também, tá? Então existem muitas maneiras inteligentes, maneiras erradas e maneiras que você não sabia esfumar a raiz, tanto de cor, aplicação, quanto de oxidante e o volume correto. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, cabeleireiro, certo? Quando a gente neutraliza calor, ele não desbota também. Então é mais uma sacada da raiz esfumada. Eu espero te ver por aqui todos os dias, porque nesse canal tem dicas sempre. Me segue em todas as redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!